1 Reis, capítulo 13. Quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso, veio de Judá um profeta do Senhor e caminhou em direção ao rei. Então, por ordem do Senhor, o profeta gritou: Ó altar, o Senhor diz que um menino chamado Josias nascerá na família de Davi, e ele sacrificará em cima de você, ó altar, os sacerdotes dos altares idólatras que estão nas montanhas e que vieram aqui para queimar incenso, e ossos humanos serão queimados sobre você. Então deu uma prova de que o recado vinha do Senhor. Este altar se rachará, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão no chão. O rei Jeroboão ficou muito irado com o que o profeta havia dito. Ele deu ordens para os seus guardas: prendam este homem, e estendeu a mão contra ele. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado naquela posição, e ele não podia puxar o braço na posição normal. No mesmo momento, apareceu uma grande rachadura no altar, e as cinzas se espalharam exatamente como o profeta disse que iria acontecer. Esta era a prova de que o homem de Deus tinha falado em nome de Deus. Então o rei disse ao homem de Deus: ore por mim e peça ao Senhor, seu Deus, que o meu braço se movimente novamente. Então o homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei ficou bom novamente. E o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo, descanse um pouco e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Mas o homem de Deus disse ao rei: mesmo que você me desse a metade do seu palácio, eu não entraria nele, nem comeria pão ou beberia água neste lugar, porque o Senhor me proibiu de comer qualquer coisa ou beber água enquanto estou aqui, e não posso voltar para Judá pelo mesmo caminho. Então ele voltou por outro caminho a Betel. Acontece que havia certo profeta, já idoso, que morava em Betel. Seus filhos foram para casa e contaram ao pai o que o homem de Deus de Judá havia feito naquele dia e o que ele tinha dito ao rei. Por qual caminho ele seguiu? Perguntou o velho profeta. E seus filhos mostraram a ele por onde o homem de Deus tinha ido. Depressa, selem um jumento, disse o velho aos filhos. E quando eles selaram o jumento para o pai, ele montou e foi atrás do homem de Deus, até que o encontrou, assentado debaixo de um carvalho. É você o homem de Deus que veio de Judá? Perguntou o homem. Sim, sou eu, foi a resposta. Então o velho profeta disse: venha para casa comigo e coma alguma coisa. O homem de Deus disse: não posso ir com você, porque não tenho licença para comer nem beber água neste lugar. O Senhor me deu esta ordem: não coma pão nem beba água ali, nem volte pelo mesmo caminho por onde você veio. Porém o profeta idoso disse: eu também sou profeta como você, e um anjo me deu uma mensagem da parte do Senhor. Faça-o voltar com você para sua casa para comer pão e beber água. Mas ele estava mentindo. Então o homem de Deus voltou com ele, comeu e bebeu água em sua casa. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma mensagem do Senhor ao profeta idoso, que o havia feito voltar. E ele falou ao homem de Deus de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, seu Deus, deu a você. Porém, voltou e comeu pão e bebeu água no lugar em que eu disse: não coma pão nem beba água. Por isso, o seu corpo não será sepultado no túmulo de seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o profeta idoso selou o jumento em que o profeta ia montar, e ele partiu de novo. Mas no caminho apareceu um leão, atacou e matou o homem, e o seu corpo ficou estendido ali na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele. Os que passavam e viram o corpo deitado e o leão parado calmamente ao lado dele, contaram o fato em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando ele ouviu o que tinha acontecido, disse: é o homem de Deus que desobedeceu a ordem do Senhor. O Senhor cumpriu o que tinha dito, falando que o leão o matasse. Então o profeta disse aos seus filhos: aprontem o meu jumento. E eles o fizeram. Ele foi e encontrou o corpo caído na estrada, e o jumento e o leão ainda estavam ali ao lado dele, pois o leão não havia comido o corpo, nem atacado o jumento. Então o profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta à cidade, para lamentarem por ele e o enterrarem. Ele colocou o corpo em seu próprio túmulo e lamentaram por ele, dizendo: ah, meu irmão. Depois de enterrá-lo, disse aos seus filhos: quando eu morrer, quero que me enterrem no túmulo onde está enterrado o homem de Deus. Põe os meus ossos ao lado dos ossos dele, porque o Senhor disse a ele para clamar contra o altar que está em Betel, e a maldição que ele trouxe contra todos os altares idólatras da cidade de Samaria certamente se cumprirá.
Apesar do aviso do profeta, Jeroboão não se arrependeu de seus maus caminhos. Ao contrário, ele nomeou mais sacerdotes entre o povo comum para oferecer sacrifícios aos altares idólatras. Qualquer homem que quisesse podia ser sacerdote. Este foi um grande pecado da casa de Jeroboão, o qual levou à destruição e à sua extinção da face da terra.